Lucas, no seu capítulo 15. Os irmãos estão me ouvindo? Amém. Amém. Som. Os irmãos estão me ouvindo? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. No seu capítulo 15, do seu verso 11, a parábola do filho pródigo. Oh, aleluia. Creio que os irmãos já ouviram bastante por diversos pregadores de formas diferentes, mas a palavra do Senhor diz que ela se renova a cada dia. Então tenho certeza que Ele tem uma forma diferente de falar com cada um de nós nesta noite. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente, ou seja, de forma irresponsável. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se um dos cidadãos naquela terra, o qual o mandou para o seu campo apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi até seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vestiu-o, e respondeu, e dei um anel na mão, e alpargas dos pés. E trazei o bezerro cevado, e o matai, e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu as músicas e as danças, e chamando dos servos, perguntou-lhes o que era aquilo. E lhe disse: Veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-se com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, neste momento me coloco na tua presença. Sei que teu filho já me colocaste na sua mão, Senhor. Mas tudo que for dito nesta noite não venha a ser nada de mim, Senhor. Venha a ser tudo dito pelo teu Espírito Santo, Pai. Abra, Senhor, os corações, para que a tua palavra venha penetrar, Pai. Abra nossos ouvidos para que nós possamos ter um entendimento.
Senhor, que aqueles que estão ao alcance da minha voz, Senhor, venha ouvir atentamente a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui Jesus ele narra uma história de um pai que tinha 2 filhos. O mais moço, ele teve uma atitude de chegar até o teu pai e pedir a parte que lhe convém, a parte da fazenda que lhe convém. E Deus começou a palestrar no meu coração da seguinte forma: quando nós pedimos algo para o nosso pai, como uma herança, como aquele filho fez, ele está pedindo algo fora do tempo, porque a herança ela deveria ser entregue àquele filho depois que o seu pai tivesse morrido. Porém, ele se precipita e pede ao pai aquela herança. Seu pai em nenhum momento questionou. Ele chega para os seus 2 filhos e reparte a herança entre eles. Irmão, ali mostra que aquele filho dele, o mais novo, ele teve uma atitude precipitada. Ele chegou até o pai e pediu tudo que lhe pertencia. Sim, era direito dele, sim, porém não estava no tempo. E muitas das vezes acontece conosco. Muitas das vezes pedimos algo da parte do Senhor e muitas das vezes não estamos preparados para receber, e o Senhor muitas das vezes nos alerta, e muitas das vezes nos frustramos por receber algo que não estávamos preparados para receber. Aquele jovem, então, ele começa a juntar as suas coisas. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Ele começa a juntar a sua herança, a qual o pai tinha dividido. E acredito eu que ele estava muito feliz. Ele, de certa forma, iria viver uma vida a qual ele achava ser melhor para ele. E muitas das vezes nos afastamos do Pai, achamos que é a melhor solução. Creio eu, irmão, que aquele jovem provavelmente deveria ter ouvido de amigos, colegas, que lá no mundo era muito melhor do que estar na casa do Pai. Provavelmente aquele jovem ouviu coisas que tinha festas, que tinha baladas, que tinha todo tipo de coisas que eram prazerosos para ele. Porém, muitas das vezes nós damos ouvido àquelas pessoas que estão lá fora e não damos ouvido a Deus, que muitas das vezes tenta nos alertar, tenta colocar para que nós possamos entender e compreender o teu querer. Pode observar, irmão, que nessa passagem o Senhor, ele permite, o Pai permite que ele saia. O Pai não intervém em nenhum momento, não diz: filho, não vai, não é certo, você não tem experiência nenhuma, você sempre viveu sob os meus cuidados, sempre fui eu que provi, sempre foi eu que te alimentei, sempre foi eu que te proporcionei segurança, e você vai sair desta forma, vai sair sem nenhuma experiência. Creio eu que aquele jovem estava feliz porque ele achava que viver da forma com que ele estava saindo seria melhor. Porque se você olhar direitinho, o Pai, ele impõe regras, sim, ele impõe leis, ele impõe doutrinas. Por que ele impõe? Para que ele possa te proteger, porque ele sabe das coisas que tem lá fora. Só que acredito eu que aquele jovem já estava cansado daquela vida. Provavelmente ele estava na casa do Pai, mas com o coração fora da presença. Muitas das vezes acontece, né, irmãos? Muitas das vezes estamos na casa do Senhor, porém com o nosso coração lá fora, desejoso de conhecer coisas diferentes. E muitas das vezes nós vemos tantos jovens se afastando da presença do Senhor, porque muitas das vezes o inimigo ele coloca pratos esses bons, porque o pecado, irmão, ele não é ruim. O pecado, ele é bom, ele é prazeroso. No começo, o inimigo ele vai colocar pratos de lentilha para você, colocar coisas gostosas, só que no final você vai ver que é tudo diferente, e o pecado ele vai mostrar a sua verdadeira face, e
você vai até igual aquele jovem, desejar comer comidas de porcos. No começo estava bom, estava gostoso, ele tinha de tudo, ele tinha amigos provavelmente, enquanto ele tinha condição. Provavelmente o inimigo colocou pessoas do lado dele para que pudesse usufruir daquilo que ele tinha. Enquanto ele tinha, estava bom. Muitas das vezes acontece isso. Pessoas chegam até a gente pelo que podemos proporcionar a ela. E quando não temos mais nada, simplesmente as pessoas somem, desaparecem quando acontece uma enfermidade, ou a gente está desempregado, precisamos de algo, e muitas das vezes, cadê aquelas pessoas que estavam do nosso lado quando nós precisávamos? Como está aquelas pessoas que quando a gente estava com dinheiro, com condição, e agora que a gente não tem nada? Como que fica essa situação? Você se sente sozinho. Então, irmão, aquele jovem ele resolve viver de forma irresponsável. Ele começa a gastar todo o seu dinheiro, ele começa a gastar tudo aquilo que o seu pai tinha trabalhado por toda a sua vida. Eu creio, irmão, que o pai dele certamente sofreu muito, porém, é como Deus faz, ele permite as coisas, ele deixa acontecer para que você possa provar daquilo que você mesmo escolheu, ou seja, foi uma escolha dele, Priscila. Foi uma escolha dele. Ele quis sair da presença do Pai. Observe no que ele fala assim, no seu versículo. No caso aqui, no versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajudando, partiu para uma terra longe. Ou seja, ele não quis nem ficar perto. Ele quis ir para um lugar distante. De fato, ele estava se afastando da presença do Pai, porque para ele, viver longe do Pai seria melhor, seria mais alegre, ele poderia fazer as coisas do jeito dele, ele poderia ditar as próprias regras, ele poderia sair quando ele queria, ele poderia voltar quando ele queria, ele poderia beber, ele poderia usar todo tipo de entorpecente, ele podia fazer tudo o que ele queria. Por quê? Porque ele ditava as regras, ele fazia as regras dele. E quando estava na casa do pai, ele não poderia fazer isso. Ele teria que fazer conforme as regras do pai. Teria horário para chegar, teria horário para sair, horário para comer. Irmão, observe. Quando aquele jovem termina de gastar tudo, o que acontece com ele? Ele bate o desespero. Por que bate o desespero? Porque aquele jovem, irmão, ele não tinha experiência nenhuma para ir para o mundo. Ele viveu todo o tempo dele debaixo da proteção do pai. Todo o tempo ele estava guardado pelo pai. Irmão, ele tinha amor, ele tinha fé, ele tinha amigos, ele tinha provisão, porque o pai dele era provedor. Ele tinha segurança, ele tinha servos à sua disposição. E de repente, tudo se acaba. Tudo aquilo que ele tinha, que estava tão bom, aí vem o pecado e mostra a sua verdadeira face. Estava bom enquanto você tinha, mas depois o que acontece, ele não tem mais nada. Então, ele fica perdido, ele não tem mais o que fazer. Ele fica de um lado para o outro. Ele começa a pensar, meu Deus, o que eu fiz? Na casa do meu pai eu tinha tudo, e hoje eu não tenho nada. E quantos hoje se encontram dessa forma? Se encontram afastados porque num momento de ilusão, de repente teve a ideia errada de simplesmente ir lá para fora e começar a viver uma vida irresponsável. E muitos hoje não têm nem forças para voltar. Dependem muitas das vezes de alguém visitar, de alguém estar presente, de alguém evangelizar. Eu dou graças a Deus porque aqui tem uma igreja que evangeliza, aqui tem uma igreja que busca, que bate porta em porta e prega a palavra do Senhor. Muitas das vezes nós precisamos disso, nós precisamos nos levantar, e se a pessoa não tem força para vir, vamos até ela. Às vezes nós olhamos para uma igreja e vemos ela vazia e achamos, essa igreja ela não faz nada, ela não prega, ela não evangeliza, mas não sabe nada do que essas pessoas que estão aqui estão passando. Às vezes elas estão pregando, elas estão evangelizando, só que o coração daquelas pessoas estão duros. Eles não conseguem entender, eles
Eles não conseguem compreender, o coração deles estão fechados. Mas vai ter uma hora, irmão, que esses bancos aqui eles vão estar cheios. Eles vão estar cheios porque vocês perseveram, porque nós somos crentes que buscamos a Deus, porque nós sabemos o que Ele é capaz de fazer. A obra é dura, ela é difícil, e muitas das vezes nós vamos olhar para um banco vazio e vão querer desanimar. Talvez essa obra já poderia ter parado, mas não, Deus levantou pessoas aqui dentro para continuar fazendo aquilo que Deus mandou, pessoas corajosas, porque não é qualquer um, irmão Priscila, não é qualquer um, irmão, que sai de Mauá ou que está num lugar distante para chegar aqui e pregar e falar e cantar para meia dúzia de pessoas. Não é fácil. E você pode observar, irmão, que esse jovem ele começa a entrar em desespero. Creio eu que aquele jovem começa a pensar assim: olha só, eu tinha tudo na casa do meu pai, eu tinha amor, tinha carinho, tinha atenção. Aplicando nas nossas vidas, são aqueles irmãos que estão lá fora que hoje pensam dessa forma: caramba, eu tinha os irmãos lá que oravam por mim, ou quando eu estava precisando de alguma coisa, tinha os irmãos lá que iam orar comigo, que, aquele pastorzão lá que várias vezes trocava uma ideia comigo. Graças a Deus nós temos um pastor assim, entendeu? Mas creio eu que aquele jovem, ele cai em si. No seu versículo 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dizer-lhe-ei, pequei contra ti contra o céu. Irmão, aquele jovem ele simplesmente se dá conta da escolha que ele fez. Eu errei. Eu simplesmente tomei uma atitude precipitada, gastei tudo que o meu pai me deu de forma errada. Gastei tudo e hoje estou aqui perecendo. E a Bíblia diz em Provérbios 14, 12: há caminhos que parecem certos para o homem, mas no final conduz à morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você faz as suas escolhas. Viver naquela situação, viver naquele caminho, é a sua escolha. Ele escolheu viver aquela vida e agora está colhendo as consequências. Só que ele caiu em si. Ele tomou uma atitude. Ele pensou consigo: eu sei que se eu for até meu pai, provavelmente meu pai me perdoaria. Me perdoará, na verdade. Então ele toma uma atitude e volta para o pai. Mas aí às vezes a gente vai achar assim: pois é, vou chegar lá, cabecinha baixa, né? Todo tímido, porque eu sei que eu errei. Será que o meu pai ele vai me receber? Como será que vai ser a reação do meu pai? Mas nós conhecemos o nosso Deus e nós sabemos que independente da nossa situação, independente dos nossos erros, aleluia, eu estou sentindo a presença do Senhor neste lugar. Independentemente da tua situação, dos teus erros, da sua escolha, o Senhor está de braços abertos para te receber. Irmão, Ele não quer saber se você fez alguma coisa de errado lá fora. Ele não quer saber o que você fez, as suas escolhas. Ele simplesmente está de braços abertos para te receber. Ele quer fazer uma aliança nova contigo, irmão. Ele quer chegar e ele quer te abraçar e dizer: vinde a mim. Eu sei que tu errou. Eu permiti você estar lá fora para que você aprendesse desta forma. O Senhor ele permite que a gente vá lá fora. O Senhor ele permite que nós vamos lá e prove um pouquinho daquele gosto que no começo foi bom, mas no final ele queria até comer as bolotas do povo. Olha o nível que aquele jovem chegou. Depois de ter fartura na sua mesa, provavelmente as melhores comidas. Ele tinha banquete, mas ele desejou comer bolotas do povo. Ele dormia com os porcos. Depois de ter uma mansão, o pai dele tinha fazenda, tinha um casarão. O pai dele tinha tudo, dava tudo para ele. E muitas das vezes fazemos escolhas erradas e acabamos sofrendo com essas consequências. Eu, muitos anos atrás, tomei uma atitude precipitada na minha vida. Fui para o mundo, achando que era a solução para alguns problemas que eu estava passando naquela época. E acabei me afastando da presença do Senhor. E, irmão, eu vou falar para você: para voltar é difícil. E eu vou falar para os irmãos: eu praticamente não tive ninguém que me desse força para voltar. Eu voltei praticamente sozinho. Embora Deus tenha levantado 2 pessoas dentro de uma empresa
irmão, Deus ele é maravilhoso. Olha como é que Deus faz as coisas. Eu fiquei numa empresa por um período, acho que aquele período que eu fiquei foi só para Deus fazer assim, ó, cara. Foi um período tão curto que Deus levantou 2 pessoas e eles começaram a pregar ali para mim. Eu começava a sentir aquele desejo no coração de voltar, mas eu falei, irmão, eu estou sem condições, eu estou fraco, eu não tenho pernas para voltar, eu não tenho forças para caminhar. E aqueles jovens, em momento nenhum, irmãos, desistiram de mim não. Eles continuaram ali pregando para mim, até que um dia eu me rendi e voltei aos caminhos do Senhor. Eu fico muito feliz por um que hoje foi consagrado a pastor. Essa pessoa que foi levantada, ele foi consagrado a pastor. Só que infelizmente o inimigo ele é muito astuto. Ele é muito. E infelizmente um dos membros que ajudou ele a pregar a palavra para mim se afastou. E hoje está no mundo. E quase sempre eu mando mensagem para ele e falo, cara, você foi um homem de Deus na minha vida. Você foi um vaso que Deus levantou para pregar a palavra para mim. O que você está fazendo aí fora, filho? Desse jeito, com toda intimidade, irmãozão, o que você está fazendo aí fora? Você pregou a palavra para mim, você foi usado para me voltar para a igreja. Hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome de Jesus, fazendo coisas que eu nunca imaginei fazer. Emerson, pregar a palavra, irmão. Aleluia. Para mim eu só ia ser útil ali no tecladinho, ficava ali atrás, estava de bom tamanho. Para mim era só isso. Só que pessoas foram se tornando referência para mim. Eu olhava as pessoas pregando e eu falava assim, pai, eu não quero ficar aqui atrás de tecladinho, não, eu posso mais. Eu sei que eu posso oferecer mais para ti. Eu sei que eu posso fazer mais, Anderson, porque eu estava ali, eu sei que eu entregava a Deus o meu melhor louvor. Eu sei que eu entrego a minha melhor adoração através das terras, a qual o Senhor me proporcionou esse dom. Mas eu sabia, dentro do meu coração, que eu podia fazer mais. Foi uma escolha minha. Escolha boa. Por quê? Porque eu escolhi agradar a Deus, diferente daquele jovem. Ele escolheu o caminho errado. Ele preferiu fazer o quê? Distanciar do pai. Você pode perceber que não é o pai que se distancia do filho. A Bíblia é bem clara. É o filho que se resolve distanciar do pai. E naquele momento que ele se distancia do pai, ele está sobre o quê? Sua conta em risco. A partir daquele momento que ele se distancia do pai, filho, vai contigo. Daqui para dentro, você está sob a minha segurança, sob a minha proteção. Aqui eu vou prover para ti, aqui eu vou te proteger, aqui eu vou te guardar, aqui eu vou te alimentar, aqui eu vou fazer tudo por você, porque você é filho meu. Você está debaixo da minha proteção. Mas lá fora, filho, não vou poder fazer nada por você não. Infelizmente, muitos jovens, eu queria, sim, que estivessem mais jovens aqui sentados nessa cadeira. Como eu fiquei feliz no dia que eu vi aqueles jovens louvando, se entregando, louvando a Deus, e eu falei no meu coração, pai, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração é desejosa, porque eu sei que o Senhor quer falar mais com os jovens. Eu entendo, porque essa palavra, irmã, ela veio no meu coração com o intuito de alertar os jovens, porque o inimigo ele vai colocar coisas na frente deles, coisas boas. E se não tiver alguém, uma liderança para estar com eles, uma liderança para instruí-los, para ensiná-los, vamos perdê-los. Porque é como eu falei, o pecado ele é bom, o inimigo ele vai vir, bem, filho, eu tenho coisas boas aqui fora para você. Infelizmente, para voltar é difícil. E observe que ele volta. O pai recebe ele, abraça ele, faz uma aliança com ele. Porém, acontece uma situação a qual o seu irmão ele não se agrada. E Deus falou no meu coração de algumas formas diferentes. Tem alguns irmãos dentro da igreja que muitas das vezes vê um convertido, um irmão se converter, e ao invés de alegrar-se, murmura. Chega e fala, estava lá fora, fazendo um monte de coisa, desperdiçando o tempo dele, o nosso, porque a gente acaba indo lá atrás, podendo evangelizar outras pessoas, e agora ele volta, e Deus vai lá e abraça ele novamente. Tem irmãos assim dentro da igreja, irmão, que ao invés de se alegrar com
pai, ele murmura. Sabe o que isso mostra? Que aquele irmão, ele estava na casa do pai, mas o pai não estava nele. Ele não tinha intimidade, provavelmente ele estava dentro do mesmo ambiente, mas não tinha conexão, não tinha intimidade com ele, não estava na mesma sintonia, porque se ele tivesse na mesma sintonia que o pai, provavelmente ele ia se alegrar junto com ele. Acontece muitas das vezes, irmão, ao invés de você abraçar o teu irmão, você vai lá e muitas das vezes, não liga, não esquenta a cabeça para ele. Às vezes até fica no seu cantinho lá, daqui a pouco está lá fora de novo. Não vai durar muito. Daqui a pouco, não vai durar muito, quer ver? Ainda fica assim, ainda fica fazendo um pouquinho. Mudou um mês. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Estou sentindo a presença dele. Meu Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, que essa palavra, ela venha servir como exemplo. Que nós venhamos alertar a gente mesmo, que nós não venhamos dar brecha para que o inimigo ele venha colocar coisas em nossas mentes, para que nós venhamos nos afastar da presença do Pai. Que nós não venhamos fazer como aquele filho que tomou a atitude errada de ir lá para fora. Muito pelo contrário, que nós venhamos ser aquele filho que reconhece que ele depende de Deus, que ele depende do Pai. Aquele filho, quando ele tomou aquela atitude de ir lá para fora, ele provavelmente queria a dependência dele, independência dele, na verdade. Ele queria se ver livre do pai, ele queria viver da forma dele. Mas que nós venhamos estar sempre ligados e astutos, orando e vigiando para que o inimigo ele não venha e penetre dentro do nosso coração, dentro da nossa mente e faça como aquele jovem fez, saia da presença do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Muito obrigado, irmão Branco, pelo convite, aos obreiros desta casa. Muito obrigado pela confiança. E que Deus possa abençoar cada um dos irmãos em nome de Jesus. Amém?